Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte alcançou o patamar de 99,8% na execução dos recursos orçamentários. É o que você confere agora no Justiça Eleitoral na TV, que está começando. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte comemora os bons resultados obtidos em 2015. A avaliação do exercício financeiro demonstrou que o tribunal alcançou patamares de excelência na gestão dos recursos. Confira. Os resultados obtidos pela Secretaria de Administração e Orçamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte mostram que a administração alcançou o patamar de 99,8% na execução dos recursos que foram descentralizados. A secretária-geral do tribunal explica que esse foi um objetivo perseguido desde o início de 2015. Nós buscamos efetivar da melhor maneira os recursos neste ano de 2015 e os resultados finais, os índices, demonstraram exatamente esse bom trabalho que foi desenvolvido conjuntamente com todo o corpo de servidores, não só da Secretaria de Administração e Orçamento, mas também dos demais servidores das outras secretarias. Esse estudo sobre o orçamento, ele é mais complexo ainda pelo tempo em que ele demora, né? São quase 2 anos desde os primeiros levantamentos até que o recurso seja, então, enviado para cá. É isso mesmo. O orçamento ele é a longo prazo, o seu planejamento. Eu vou dar um exemplo aqui, o de 2017, ele já iniciou em 2015. E agora, no início de 2016, nós estamos avaliando os levantamentos das necessidades realizadas pelos setores e servidores da Casa, para, nos meados de abril, estarmos remetendo ao TSE, e que vai se consolidar, provavelmente, no mês de julho a agosto. Agora, que tipo de ações levaram o tribunal a conseguir, então, gerenciar melhor esses recursos e cumprir esse orçamento conforme era planejado? Nós temos 2 instrumentos bastante interessantes na Casa, que é o plano de contratações e o programa de orçamento participativo. Esse programa de orçamento participativo ele foi integralmente realizado em 2015, com suas 4 fases, em que nós trazemos os servidores para debatermos o orçamento, ver o andamento, como eles se encontram, as medidas que precisam ser adotadas. E o plano de contratações é exatamente aquele documento que mostra o que foi planejado, as datas para as deflagrações dos pedidos, e ele também pode ser ajustado no decorrer do exercício. Então, isso também, esses 2 instrumentos, eles favoreceram um bom resultado no final do exercício de 2015. Entre os procedimentos revistos durante o ano estão a fixação de datas, limites e metas, o plano de compras para o tribunal e a descentralização de atos pela Diretoria-Geral à Secretaria de Administração e Orçamento. As ações proporcionaram maior celeridade aos atos vinculados à execução do orçamento. A secretária ressalta que o acompanhamento constante é um dos diferenciais mais importantes na busca pela excelência dos processos. Esse acompanhamento é fundamental. No final do exercício, em que é no mês de dezembro, que a gente denomina, ele é importantíssimo, o corpo a corpo nas unidades, as licitações, né, acompanhar bem as licitações, ver se elas estão tendo seu devido êxito. E, caso alguma não tenha, o que é que vamos fazer com esses recursos? Então, temos sempre que ter uma carta na manga para que a gente se utilize da melhor forma possível esses recursos e não haja devolução de forma desnecessária. Pela ordem, nós temos aqui uma prestação de contas, origem Natal RN, da relatoria do desembargador Almiro Lemos, assunto prestação de contas de candidato ao cargo de governador, eleições 2014, requerente Henrique Eduardo Lira Alves, advogado consta Gleitos, doutor Gleitos, professor da nossa Universidade Federal, doutor em Direito, Gleitos Glepper Lopes de Oliveira e outros, doutor Rodrigues, também se encontra aqui, muito honroso para nós. Eu quero antes dizer que eu tenho informações também pendentes que deve preceder naturalmente, não é? E antes de fazer o convite para participar da sessão, que nós temos um agravo regimental. Esse agravo regimental deverá participar cujo processo ao qual a decisão está vinculada, o doutor Herbert Mota, que se encontra aqui presente. Então, eu pediria
ao desembargador Vladimir que cedesse, por enquanto, nesse momento de julgamento, a sua cadeira para o desembargador Hébito Mota, que tem assento. O relator deste agravo regimental permanece aos cuidados do desembargador Almiro. Eu tenho a informação que há um pedido de uso da palavra por parte do advogado do requerente, dos advogados do requerente. Nós não temos positivamente normatizado o uso da palavra em alguns tipos de recursos. Eu não sei, nessa parte, confesso, como anda o novo Código de Processo Civil, porque também no nosso TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não é claro quanto ao uso da palavra da advocacia, do advogado, em tais hipóteses, no caso específico, no agravo regimental. Eu vou, como relator, suscitar uma questão de ordem, não é? Como presidente, uma questão de ordem apenas para saber de Vossas Excelências se nós podemos suprir essa episódica omissão, e o futuro Deus dirá o que fazer, mas para esse julgamento eu vou coletivizar, eu vou submeter ao colegiado. As decisões colegiadas são mais sábias, não por si sós, mas se presume, não é, mais dialógica, obtém-se o princípio da dialogicidade que é exigido, não é isso, doutor Gilberto? Pelos princípios gerais do processo, sobretudo em sede de direito constitucional. E nós temos um processo constitucional, sem dúvida, que atinge também matéria eleitoral. Então eu vou aqui usar... Pois não, doutor... Estipula que não haverá sustentação oral no julgamento de embargo de declaração, arguição de suspeição e impedimento, conflito de competência e consultas. Não bastasse isso, no parágrafo 1º desse artigo 105 diz: nos demais julgamentos, portanto não há omissão, é expresso em dizer que nos demais julgamentos, o presidente, feito o relatório, dará a palavra pelo prazo de 10 minutos, sucessivamente conforme o caso ao autor, enfim. Portanto, há previsão de sustentação oral em agravo regimental no regimento deste tribunal, e devo dizer que já tive a oportunidade de fazer sustentação oral em agravo regimental perante este tribunal. Ok, vamos julgar. Doutor Almiro, eu voto contrário à voz da sustentação. Pronto, então Vossa Excelência já encaminha o voto. Senhor presidente, eu, numa hipótese como essas, na qual penso que há fundamento e sustento para ambas as teses, tenderia a prestigiar a segurança jurídica e manter em verdade a definição que o tribunal já tenha tomado em outros julgamentos, porque já se sabe de antemão se caberá ou não a sustentação oral, ao menos no âmbito do que este tribunal venha decidir. Aí vamos dizer que caberia um mandado de segurança, o questionamento judicial em outra esfera, se fosse pertinente e necessário, mas tenderia a manter a tradição, vamos dizer assim, que a Corte tenha. Infelizmente, sendo eu o mais novo, eu desconheço esta tradição, proferirei o voto tão somente considerando aqui a disposição regimental, e posso até, em face desta premissa que eu coloquei, de prestigiar a tradição, modificar o meu entendimento. Até me conforta que o advogado, o ilustre defensor, tenha na tribuna mencionado já ter feito sustentações orais na casa, em agravo regimental, o que possivelmente demonstraria
uma possível tradição de que tais sustentações sejam possíveis. E, realmente, analisando o regimento, a norma em questão é o artigo 105, como já mencionado em tribuna, e ele excepciona verbis as hipóteses na qual não haverá sustentação. E dentro dessas hipóteses não está o agravo regimental. Como seria uma norma restritiva, não me confortaria, a princípio, criar essa restrição sem a previsão expressa no regimento. Embora, como eu disse, reconheço a juridicidade da definição de Vossa Excelência, porque, inclusive, é uma tradição em boa parte, se não todas as cortes. Mas, para fixar-me apenas no que está escrito no regimento, realmente vou pedir todas as vênias a Vossa Excelência e vou divergir pensando ser possível a realização da sustentação. É o voto, Excelência. Perfeito. Como vota o desembargador Sérgio? Senhor presidente, eu também tinha o entendimento de que mesmo em agravo também não caberia sustentação oral. Mas realmente verificando aqui o dispositivo, inclusive que foi referido pelo ilustre advogado na tribuna do artigo 105, realmente ele é taxativo e ele, no caso aqui, não excetua-se o agravo regimental. Então, por essa razão, senhor presidente, pedindo vênia à presidência, eu acompanho o voto do eminente doutor Almeida no sentido de permitir a sustentação oral, considerando o dispositivo do artigo 105 do nosso regimento. Perfeito. Desembargador Alceu Cico. Também da mesma forma, o artigo 105 do regimento eu acompanho do doutor Almeida. Desembargador Herbert Mota. Acompanho o voto do doutor Almeida. Desembargador Luiz Gustavo Smith. Também, presidente, acompanho a previsão do regimento interno. Bem, senhores, eu tenho outra questão de ordem. Dado que foi... é bom que fique registrado em ata, o presidente levantou questão de ordem, no que ficou vencido, não é, pelos demais membros da corte, não é, observado nominalmente os votos que foram atribuídos, vencido o presidente, propositor da questão de ordem. Eu tenho outra questão de ordem, que é com relação à oitiva do membro do Ministério Público. Por coerência, se foi dada a palavra à advocacia, naturalmente o órgão do Ministério Público, por uma questão de equanimidade, tem também o direito de fazê-lo. Por tal razão, e embora individualmente pense diferente, acabei de ser vencido na questão de ordem no que foi feito com relação ao uso da palavra pelo advogado. Eu não vou repetir naquilo que os meus colegas já me disseram que eu sou vencido e vou encaminhar essa questão de ordem, né, respeitando a minha e mantendo a minha posição pessoal, né, não querendo ser teimoso, não é, mas é uma questão pessoal, enfim, e também negaria a palavra ao Ministério Público, embora, enfim, vamos ouvir o relatório do agravo regimental, não é, que eu passo a palavra para o desembargador Almiro Lemos fazê-lo. É o agravo regimental na prestação de contas 700/24, candidato a governador, agravante Henrique Eduardo Alves, advogado Gleidson Kleber Lopes de Oliveira e outros. Trata-se de agravo regimental interposto por Henrique Eduardo Alves em face de decisão deste relator que, apreciando a petição de protocolo, cito o protocolo, indeferiu o pedido nela contido para a juntada de documentos à prestação de contas já mencionada da minha relatoria e atualmente com vistas ao juiz Herbert Mota. O teor da decisão agravada eu vou dispensar a leitura, se houver necessidade posso fazê-lo no momento ou a posteriori. Em suas razões, aduz o agravante, em síntese, todos os documentos juntados são pagamentos de débitos de campanha, constituindo-se em documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, pugnando pela aplicação no caso do artigo 397 do CPC, uma vez que o voto deste relator teria concluído pela rejeição das contas com base nas dívidas de campanha. Cita o agravante o artigo 141, parágrafo 2º do regimento interno deste regional, que, segundo afirma, admitiria a juntada de documentos para provar fatos supervenientes. Bem assim, cita também a norma introduzida recentemente pela Lei 13.165, que acrescentou o parágrafo 11º
ao artigo 37 da Lei 9.096 de 95, estabeleceu a possibilidade de os partidos políticos juntarem documentos hábeis a esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas anual. Invocando os dispositivos mencionados, bem assim o princípio da instrumentalidade de formas, ampla defesa e devido processo legal, pugna pela retratação da decisão ou, alternativamente, pela apresentação do agravo em mesa para julgamento pelo tribunal, o que faço no momento, e este é o relatório, senhor presidente. Bem, em discussão, relatório, eu passo a palavra ao eminente advogado, eu não sei qual deles vai ser, o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo Alves vai falar em nome do agravante. O eminente Vossa procurador Excelência dispõe de 10 minutos. vai emitir parecer? Só. O eminente Como é? procurador vai... porque foi uma questão de ordem anterior para o... Não existe previsão de parecer em agravo regimental. O que, segundo a questão de ordem que ficou decidida, é de que o Ministério Público fará o uso da palavra após havendo sustentação oral. Como haverá sustentação oral, o Ministério Público pode facultativamente também fazer uso de sustentação oral pelo mesmo prazo. Então, não é parecer, é uma sustentação oral posterior à que for suscitada, se houver necessidade de esclarecimento por parte do Ministério Público. Perfeitamente, e eu estou de pleno acordo. A não ser que o tribunal entenda diversamente, mas eu utilizei um princípio utilitarista, vamos dizer assim, do direito da comunhão. Não seria, claro, ele pode, o doutor Gilberto, Sua Excelência, acabou de dizer que pode não desinteresse, não ter interesse em manifestar-se. Enfim, Vossa Excelência tem 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio tribunal, desembargador Virgílio Macedo, excelentíssimo senhor relator da prestação de contas do agravo regimental em epígrafe, doutor Almiro Lemos, em nome dos quais saúdo os demais integrantes desta egrégia corte. Eminente representante do Ministério Público Eleitoral, a quem eu gostaria de saudar pela paternidade, meus senhores e minhas senhoras, a hipótese sob exame, a hipótese desse agravo regimental cuida exclusivamente sobre comprovantes de pagamento de débitos de campanha que ocorreram todos eles em momento posterior e, inclusive, após o início do julgamento. Resta, assim, e como adiante ficará demonstrado, sob qualquer ângulo, caracterizada a ocorrência de documento novo a autorizar a juntada nos autos do processo em epígrafe. É o que ocorreu, por exemplo, com o pagamento da Natal Rádio Serviços e Publicidade Limitada, que ocorreu no dia 18 de dezembro de 2015, portanto, após o iniciado o julgamento. Houve também, enfim, comprovantes de pagamento também ocorridos em momento posterior, que ocorreram às vésperas do julgamento. Todos eles, todos os documentos se referem a comprovantes de pagamento de débito de campanha. Sobre a matéria, há dispositivo expresso no Código de Processo Civil plenamente aplicável à hipótese. É o artigo 397 do Código de Processo Civil que diz: é lícito às partes, em qualquer tempo, enfatizo em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, trata-se aqui de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, fatos ocorridos, que é o pagamento ocorrido posteriormente, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Esse dispositivo, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, em especial, é unânime em entender aplicável ao processo eleitoral. Cito um precedente, o agravo regimental em recurso especial eleitoral de número 35912, relatado pelo ministro Marcelo de Oliveira. Admite a juntada de documentos novos na hipótese do artigo 397 do CPC. No mesmo precedente ao recurso especial 25.074 do ministro Humberto Gomes de Barros e outros tantos.
não encontrei precedente afastando a aplicação do preceito no processo eleitoral. Mais do que isso, esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral se alinha em tudo e por tudo a orientação que o Superior Tribunal de Justiça tem sobre a temática. Cito o agravo regimental no recurso especial de número 116-6670 da Paraíba, relatado pelo ministro João Otávio de Noronha, que diz: é possível ajuntar documentos novos aos autos, mesmo em fase recursal, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial. Mais do que isso, em valiosíssimo precedente, o Superior Tribunal de Justiça assentou a premissa que deve orientar a questão dos autos. Diz o Superior Tribunal de Justiça: o STJ possui entendimento de que a interpretação do artigo 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, a exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. Por onde quer que se olhe, portanto, assim que incidir o 397 do CPC e se permitir a juntada do presente documento da hipótese dos autos. Mas aqui, nessa situação, esse argumento há de ser reforçado. É que não há de se esquecer que o relator havia votado no sentido de rejeitar as contas do ora recorrente e, para tanto, é decisivo considerar a dívida de campanha, que à época já estava integralmente equacionada nos termos da legislação eleitoral, com a assunção de dívida pelo partido e cronograma e previsão de pagamento nos termos do que determina a legislação eleitoral, e agora não apenas se encontra integralmente equacionada, como se encontra quitada. Não há mais débitos de campanha. Tive a oportunidade de fazer a sustentação aqui quando do julgamento da prestação de contas e disse: pago até o presente momento, juntados autos, cerca de 2.900.000 do débito de campanha, dos 3.600.000 do débito de campanha. Hoje, sequer isso existe. Não há mais débito de campanha. Portanto, não só é documento novo, não só a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiça favorece a juntada, como também, pelo próprio voto do relator, se mostra que é importante, enfim, que faz sentido, não há má-fé do ora recorrente. Há ainda que se citar, e me encaminho para o final dessa sustentação, que o regimento interno deste tribunal, em seu artigo 141, no inciso 2º, prevê a juntada de documentos nos recursos interpostos no tribunal em primeiro grau, não se admitirá a juntada de documentos após recebidos autos, salvo, inciso 2º, para a prova de fatos supervenientes, e aqui se trata de pagamentos supervenientes, inclusive em processos conexos que afetam ou prejudicam os direitos postulados. Portanto, também encontra conforto no regimento deste tribunal. Ademais, e por último, deve-se registrar que a Lei Federal de número 13.165 de 2015, seu artigo 13, seu artigo 3º, permite, nos processos de prestação de contas, permite ajuntar documentos até o trânsito em julgado, e devo dizer que esta corte aqui, na última sessão, ao interpretar essa lei, norma de processo dessa lei, portanto, de aplicação imediata, suspendeu um julgamento porque a composição da corte não estava integralmente completa e se tratava de um julgamento que cuidava de diploma, em que, a partir dessa nova legislação, com aplicabilidade imediata e se tratando de norma processual, deve sim ser feito com a corte completa. Portanto, temos fatos supervenientes relevantes para o julgamento da causa nos termos do voto do relator, porque a dívida já estava, o débito de campanha já estava equacionado, e agora não só equacionado, está integralmente quitado, e em que não há má-fé. Por todos os ângulos, o ora recorrente pede, por qualquer dos fundamentos, o ora recorrente pede e espera, forte no artigo 397 do CPC, que seja dado provimento ao agravo regimental para possibilitar a juntada dos documentos e, com isso,
reforçar ainda mais que não há qualquer motivo que subsista para a rejeição das contas do hora recorrente. É o que firmemente espera. Eu consulto o senhor procurador. Pois não. Senhor presidente, senhor relator, excelentíssimo advogado, doutor Rodrigo Alves, a quem agradeço pelas felicitações. Apesar de não ter tido vista dos autos por se tratar de um agravo regimental, participei, prestei bastante atenção ao relatório e ao desenrolar de todos esses fatos e até a desenvoltura dele nas sessões passadas. Primeiramente eu gostaria de mencionar que não se trata aqui de um julgamento em segunda instância. Na verdade, o processamento da prestação de contas ele já se faz aqui perante o Tribunal Regional Eleitoral, todos nós sabemos, mas não se trata então de grau recursal, está-se em julgamento. Quando se dá o julgamento de uma prestação de contas, é o julgamento inicial. E isso tem uma repercussão sim, porque eu acho que a interpretação do artigo 397 deve se dar levando em consideração essa diferença. Porque, obviamente, na primeira instância, que é quando está normalmente tratando o Código de Processo Civil, é totalmente desnecessário falar que não se pode juntar, perante o primeiro grau de jurisdição, um documento novo depois de proferida a sentença, porque a sentença ela é proferida de forma estanque. Hoje chega o juiz com aquela sentença, apresenta em cartório e ela é publicada. Ou o documento é apresentado antes e o juiz valora esse documento na sua sentença, quer analisando ou não, ou simplesmente aquela sentença vai ser proferida sem análise daquele documento. Aqui na corte, como se trata de um julgamento, digamos, em primeira oportunidade, colegiado, que ele pode ter uma demora no tempo, e tanto que já que houve um pedido de vista do Dr. Herbert, a situação fica um pouco mais complicada e a gente tem que achar a solução para isso. Eu particularmente acho e entendo que o artigo 49, parágrafo 1º da resolução 23.406, ele tem uma aplicação que deve ser, tem um entendimento que deve ser aplicado ao presente caso. E eu digo porque tenho esse entendimento e não é do caso concreto. Diz o artigo 49, havendo indícios de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas. Nisso ela repete o artigo 30, parágrafo 4º da Lei 9.504. E diz o parágrafo 1º, as diligências mencionadas no caput devem ser cumpridas no prazo de 72 horas, a contar da intimação, que deverá ser especificamente dirigida, e aí não vem mais ao caso citar. Mas o fato é o seguinte, o procedimento de prestação de contas é um procedimento bastante célere. O procedimento é único, tanto para candidatos eleitos como para candidatos não eleitos. Quando se trata de candidato eleito, a problemática ainda é maior, e por isso existe esse prazo peremptório, porque nós sabemos que os resultados são divulgados e há um prazo fatal até o dia anterior da diplomação dos eleitos para que as contas dos candidatos sejam julgadas. É um prazo extremamente exíguo que até nesse ano que se apresenta vai ficar mais exíguo ainda. Por isso que existe uma tramitação diferenciada na prestação de contas e prazos diferenciados. E por isso que existe esse artigo 49, parágrafo 1º. Porque a juntada consecutiva de novos documentos impedirá o julgamento no prazo esperado. Mas não é só, candidatos não eleitos também têm prazo para serem julgados de acordo com o calendário eleitoral. Não é tão exíguo quanto dos eleitos, por quê? Porque no caso dos eleitos existe o prazo para a propositura das ações do 30A, impugnação do mandato eletivo, que todos eles se contam da diplomação. Então, o entendimento do artigo 397, aliás, a possibilidade de juntada de novos documentos deve ser interpretada de comum acordo com a sistemática eleitoral e a sistemática específica dos processos de prestação de contas, que já dispõe de um dispositivo específico que prevê um prazo de 72 horas para esta juntada. E aqui, adentrando mais ainda no conceito de documento novo, eu gostaria apenas de ressaltar aqui que todos os documentos que devem integrar a prestação de contas, eles devem ser apresentados primordialmente no momento da prestação de contas.
caso surja um novo documento, o tribunal, na sua análise técnica, entenda conveniente juntar e intimar a parte para que ela traga um novo documento, ela vai fazer uso do parágrafo 1º do artigo 49, dando esse prazo de 72 horas. Não é que a partir daí a parte terá livre disponibilidade de um prazo para sempre ir atrás de sanar aquelas irregularidades, sob pena de um processo de prestação de contas, que é jurisdicional, não chegar ao fim. O processo deve ter fases pré-exclusivas para que ele chegue ao fim. E aqui exatamente o que vem ocorrendo, e digo e repito, não se trata aqui de má-fé de forma alguma, conheço os advogados, e aqui se trata de um procedimento que a parte tem o interesse de demonstrar uma satisfação de uma despesa. É natural, mas ela tem um prazo pré-exclusivo por se tratar de um processo jurisdicional, sob pena de impedir o término do próprio julgamento. Razão pela qual eu entendo que os novos documentos que surgem a partir da prestação de contas devem apenas ser juntados até a oportunidade de uma intimação por parte do relator, baseado no artigo 49, parágrafo 1º. Aqui, neste caso dos autos, segundo mencionado no relatório, eu ainda vejo uma segunda problemática. E eu já gostaria até de me antecipar para que Vossas Excelências sopesem isso quando do julgamento. Porque neste caso dos autos, como já mencionado pela excelentíssimo relator, não se trata apenas destes documentos que estão sendo alvo agora do agravo regimental. Ocorreu a juntada de documentos no dia anterior ao julgamento, que só vieram ao conhecimento da relatoria após iniciado o julgamento. E esses documentos, segundo mencionado por Dr. Almiro, seriam em tese levados em consideração no voto vista. Na verdade, se for admitida a juntada extemporânea destes documentos, não vejo outra solução processual a não ser a anulação do primeiro julgamento com a prolação do voto do relator, porque não pode o magistrado que pediu vista levar em consideração um documento que não foi visto nem analisado pelo próprio relator. Então, se essa corte chegar ao ponto de avançar no entendimento e não interpretar restritivamente o artigo 49, parágrafo 1º, inexoravelmente a solução para este caso será anular o início do julgamento, retornar os autos à relatoria para que a relatoria analise todos esses documentos novos juntados. Agora, isso é uma solução apenas se esta corte entender que o artigo 49, parágrafo 1º, não veda a que esses documentos sejam juntados de modo posterior. Eram essas considerações, senhor presidente. Espero que tragam alguma luz ao julgamento. Ok, eu estou presidindo, enfim, eu quero pedir desculpa, eu doutorei o doutor Gleidson, meu colega da UFRN, e esqueci de indicar que o eminente Rodrigo Alves, advogado, é mestre pela clássica UERJ, e isso, para mim, sobretudo, que sou de academia, é um erro imperdoável, mas fica a menção ao doutor Rodrigo, a quem eu tenho apreço, juntamente ao doutor Gleidson. Eu passo a palavra ao eminente desembargador Almiro Lemos. Muito obrigado, presidente. Analisando a insurgência, o voto está disponibilizado no sistema. Analisando a insurgência trazida pelo agravante, verifico não merecer provimento o presente agravo. Já foi muito bem tratado aqui pelo ilustre representante do Ministério Público Federal, e eu repito no meu voto, com efeito, que a situação fática aqui apresentada possui peculiaridade que inviabiliza a juntada de documentos novos pelo prestador de contas, uma vez que o feito encontra-se em fase de julgamento, tendo sido proferido o voto por este relator em 17 de novembro de 2015, na mesma data solicitada a vista antecipada dos autos pelo excelentíssimo juiz Herbert Mota, atualmente aguardando o feito a sua representação em mesa, que ocorrerá provavelmente, possivelmente, certamente na data de hoje. Inicialmente, eu registro que é de se observar que a norma específica referente à tomada de contas sequer prevê a hipótese de apresentação de novos elementos técnicos após a apresentação do parecer final pelo órgão técnico, pela manifesta dificuldade que seria criada por tal procedimento, que permitiria sucessivas impugnações, exigindo novas manifestações, novas análises, como muito bem já esclarecido e explicitado pelo ilustre representante do Ministério Público.
eu transcrevo a norma pertinente, vou dispensar a leitura, está disponível para os senhores na Resolução 23.406 de 2014, no seu artigo 50. E não se alegue aqui, o grande mote do agravante, que a invocação de fato novo autorizaria o expediente por uma razão muito simples. O exame das contas de campanha não pode ser feito à luz de fatos ocorridos após a finalização da campanha e, pior, após a própria apresentação das contas, que é a grande questão aqui. Senhor presidente, não há exame técnico contábil que se sustente caso não seja delimitado um marco temporal como termo final para a apresentação de fatos e documentos. E é por isso, eu aqui faço um parênteses, que nenhuma análise contábil vai considerar fatos futuros. Ela apenas vai considerar um documento que foi apresentado, considerar os dados que foram apresentados para poder ser feita análise técnica. Até porque, a rigor, nós não definimos se houve má-fé, se houve boa-fé, se os recursos foram lícitos, se foram ilícitos. Nós examinamos, juridicamente é fato, mas à luz da ciência contábil, uma peça formal, que, ao meu ver, não pode ser emendada, porque dentro do que eu sei, não se faz contabilidade desta forma. Então, prossigo eu dizendo que deste modo, embora o artigo 397 do Código de Processo Civil, ainda vigente, possibilite a juntada de documentos novos em qualquer tempo pela parte, não se pode utilizar a referida norma para admitir a apresentação de documentos pelo agravante após iniciado o julgamento pelo tribunal, sob pena de inviabilizar-se a sua conclusão, como já foi dito aqui pelo Ministério Público. Enfatizei na decisão agravada que não há norma que ampare a juntada de documentos na prestação de contas após o voto do relator, estando o julgamento em pleno andamento. E continuo pensando desta forma. E aqui cabe ressaltar que a inovação legislativa mencionada em tribuna e mencionada no recurso, do parágrafo 11º do artigo 37 da Lei 9.096 de 95, mas na redação acrescida pela Lei 13.165 de 2015, tem sua aplicação restrita, isso é para ser dito, que esta norma é de aplicação restrita aos processos de prestação de contas anual de partidos políticos. Já é uma norma que, por si só, deve ser vista com alguma ressalva, sinceramente, e depois eu até vou chegar na ressalva. Mas ela é uma norma que é vocacionada e traçada para os processos de prestação de contas anual de partido político e não para a prestação de contas de campanha, e não há razão nem objetiva e nem subjetiva, porque são processos que sabemos que são submetidos a prazo exíguo, para que se aplique de forma analógica ou algo semelhante. E aqui, cumpre sim ressaltar, como eu disse que é uma norma que deve ser vista com ressalva, mesmo na sua redação originária, que o TSE editou resolução recentemente, que é a 23464 de 2015, que, ao regulamentar os termos da lei, trouxe previsão no sentido de que o direito garantido no parágrafo 8º não se aplica na hipótese de não atendimento pelo órgão partidário das diligências determinadas pelo juiz ou pelo relator no prazo assinalado, o que implica a preclusão para a apresentação do esclarecimento ou documento solicitado. Foi muito bem dito aqui. Todas as questões que vieram tratadas nos documentos posteriores foram colocadas e foram consideradas no meu voto. Então, caso triunfe essa possibilidade de juntada, eu sinceramente acho que não proferiremos mais votos, proferiremos pareceres, aos quais deveríamos inclusive acrescentar o famoso SMJ, porque se após o voto for possível a apresentação de documentos novos, ditos novos, alteração da situação fática que embasou a prolação do voto, realmente os processos não terminarão, as deficiências que nós apontarmos sempre poderão ser supridas. Então, vou voltar aqui ao voto.
a leitura do voto propriamente, como deixei consignado em sede monocrática, as possibilidades de intervenção após o início do julgamento são restritas e expressas em lei, não havendo possibilidade de ampliação, sob pena de transformar os votos em verdadeiros pareceres prévios. Reafirma aqui, então, no voto que estou dizendo aqui em sessão. Cria-se um procedimento infindável, instala-se um indesejável contraditório entre juiz e litigantes. Aqui eu vou citar julgamento proferido, cito no voto, julgamento proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, em situação bastante semelhante à que ora se apresenta. Restou indeferido neste julgamento a juntada de documentos após iniciado o julgamento por aquela corte. Eu destaco da transcrição que fiz a seguinte passagem: o processo em julgamento não admite incidentes, não se podendo discutir os votos proferidos antes da aprovação do acordo. Por assim dizer, a faculdade que tem as partes de juntar documento a qualquer tempo, artigo 397 do CPC, vai até a oportunidade de início do julgamento. Tendo este iniciado, não é mais possível assim fazê-lo sob pena de ferimento dos princípios da dialeticidade e estabilidade da lei. E aqui eu vou fazer uma análise ligeiramente diferente do ilustre advogado que sustentou em tribuna. De fato, não são muitos os precedentes sobre a matéria, mas porque, sinceramente, eu não me lembro de integrar um outro julgamento no qual fossem juntados documentos neste hiato entre o voto do relator e o julgamento da demanda em corte. Não é situação que ocorra todo dia. Eu penso que a ausência de precedentes decorre muito mais disso do que do chancelar desta prática pelos tribunais. Sobretudo no caso da matéria que examinamos, que essencialmente depende de um parecer técnico. E se for possível a renovação da apresentação de documentos, precisaremos renovar os pareceres técnicos. E aqui eu mais uma vez expresso até assim um questionamento à própria corte: qual é o papel que restará à corte nesse tipo de demanda, caso admitamos esta juntada? Vamos apenas identificar para os autores quais são os problemas nas contas prestadas para que estes as regularizem? Eu entendo que não é o nosso papel, desconheço paralelo em qualquer atuação jurisdicional no nosso ordenamento jurídico, até mundialmente não tenho conhecimento, inclusive porque, mais uma vez reafirmo, a finalização dos julgamentos, caso se admita esse tipo de juntada, será remetido às famosas calendas gregas. Afora tal questão, a prestação de contas por si é um procedimento que impede tal tipo de expediente, por tratar-se, como eu disse, de peça minimamente formal. Ainda que os documentos posteriores e lhe dissem os problemas apontados, o defeito nas contas persistiria e ensejaria a sua desaprovação. Nós não estamos julgando os fatos, nós estamos julgando a peça apresentada. E o cronograma de pagamento, aqui eu ingressando um pouco até na questão de fundo, o cronograma de pagamento deve acompanhar a peça, independente de haver ou não pagamento. O que a lei exige é o cronograma de pagamento. Não é por outra razão, inclusive, que não há qualquer sanção para a desaprovação. Nós bem sabemos disso. Não há qualquer sanção, porque não examinamos propriamente a conduta do candidato durante as eleições. Nós examinamos a peça contábil que foi apresentada. E afirmei aqui, reafirmo, que não há contabilidade que se sustente à base de suposições ou emendas. Contabilidade é uma ciência que você precisa ter um termo final para análise do que foi apresentado, para análise formal da documentação, porque senão o exame não termina e, consequentemente, o processo não termina. E eu vou trazer mais algumas palavras sobre essa dialeticidade que ocorreria com a juntada de documentos após o voto do relator. E eu vou lembrar aqui uma situação na qual o legislador pretendeu inserir esta possibilidade de interferência das partes após o início do julgamento, que acho que todos nós lembraremos, porque não somos tão meninos assim, que é a previsão inserida no Estatuto da OAB, que autorizaria a sustentação oral após o voto do relator. Sabemos que originalmente a ideia era que o advogado fizesse a sua argumentação e sustentação após o voto. E naquela ocasião o STF declarou inconstitucional essa norma e o ministro Francisco Rezec registrou o seguinte:
Quando se deseja que a intervenção do advogado na defesa de um dos litigantes venha a produzir-se oralmente depois do voto do relator, o que se está a fomentar é mais uma forma variante de recurso. As estatísticas comprovam. O voto do relator é, na maioria dos casos, a decisão. Acaso modificado após o debate, o que se estaria a instituir é uma hipótese extravagante de quase recurso, a agregar-se ao rol copioso de recursos que fazem na nossa sistemática processual uma caricatura aos olhos do resto do mundo. Por generosa que tenha sido a intenção do legislador, por válido que tenha sido seu propósito de estender ainda mais o já superlativo limite de abertura e transparência dos trabalhos judiciários, penso que esta norma que o Procurador-Geral hoje ataca degenera o ritual do processo, afrontando, no mínimo, os princípios do contraditório e do devido processo legal naquele caso. Aqui, eu penso que muito disso se aplica, porque, em verdade, como eu disse, o que se faria é transformar o voto do relator em mais um parecer técnico, ou ao menos um parecer técnico-jurídico, que indicaria ao candidato que prestou as contas quais são as formalidades ou quais são os requisitos que este deixou de atender. Então, aqui, em suma, como eu já disse por inúmeras vezes, há de ser observado um mínimo de formalidade nas prestações de contas que examinamos. O cronograma de pagamento de dívidas assumidas pelo partido revela minimamente a organização para com as dívidas remanescentes, e eu não penso que seja de bom tom admitir que possa ser substituído por ulteriores e sequenciais documentos que pretensamente comprovariam o pagamento de tais dívidas, sobretudo quando tal expediente é praticado não por falha, mas por não existir de fato os documentos e, sobretudo, após a identificação de tal falha, não por parecer, mas pelo provimento jurisdicional que ainda está pendente de finalizar. E aqui, senhor presidente, eu não posso deixar de dizer que os julgamentos das peças de prestação de campanha, todos nós, a despeito de nelas trabalharmos, certamente já ouvimos dizer que seria não uma prestação de conta, mas o chamado faz de conta. Justamente, penso eu, porque a norma em si já não traz grande gravame para contas que são reprovadas, de maneira que, além das autorizações legais, construir mais uma autorização e uma autorização um tanto quanto inusitada, após a prolação de voto, após o início de um julgamento que se protraiu no tempo por tempo mais do que necessário, não é pertinente, não é adequado no momento que vivemos. Estamos vendo aí como são deletérios os efeitos da nossa atual sistemática de campanhas. E não nos iludamos que a prestação de contas é parte disso. Então, não me faz bem como cidadão, para além dos argumentos jurídicos que eu penso que já expus aqui satisfatoriamente, mas não me faz bem como cidadão que este tribunal hoje ainda pretenda alargar mais esta porta já muito grande que existe para a regularização e a possibilidade de se apresentar contas regulares. Eu penso que as exceções existentes já são de bom tamanho e que não devemos hoje criar mais uma. Então, com estes argumentos que eu tentei reproduzir aqui dentro do possível, tornando mais dinâmico o voto que proferi, como já é tradição nesta casa, eu estou mantendo a decisão, o despacho agravado, e aqui estou propondo que, em sendo mantido este voto, já se aplique, e aliás aplique qualquer que seja a definição desta Corte, a petição de protocolo 170/2016, que foi apresentada após o despacho, após a juntada que gerou o presente agravo, e que eu não apreciei por uma questão de economia processual, na medida em que pretendo fazer valer nesta petição pendente o que for definido pelo colegiado hoje, já que os motivos, os documentos são basicamente a mesma situação que ora discutimos. Então é isto que tinha como voto, senhor presidente. Ok, no caso, Vossa Excelência orienta o voto de Vossa Excelência no sentido de indeferir a juntada. Indeferir a juntada e, por arrastamento,
esses outros novos documentos Exatamente. agora apresentados em mesa por Vossa Excelência. Isso. Eu passo a palavra para o eminente desembargador Sérgio Maia. Pois não, senhor presidente, demais colegas, membro do Ministério Público, ilustre advogado aqui da tribuna. Eu verifico que a norma processual civil do 397, que vem embasando parte do fundamento do agravo, é de forma bem clara. Eu acho que o legislador não deixa dúvida de que a juntada de documentos novos é para antes de iniciar o julgamento. E foi muito feliz o Ministério Público quando fez a distinção entre a primeira e a segunda instância, que é uma diferença. Não existe o fracionamento de uma decisão de primeiro grau. Não se pode fazer a metade de uma sentença, em seguida juntar um documento para depois o magistrado concluir o pensamento dele. No colegiado há o fracionamento, em função até, como nós estamos vendo, no pedido de vista. Após iniciado o julgamento, com o voto do relator, há um pedido de vista em que o julgamento ainda não foi concluído, pensamento apenas do voto do eminente relator. Então, assim, o que o legislador buscou é digamos assim, a autorização de juntar documentos novos antes de iniciar o julgamento, que não é o caso aqui. Acho que o julgamento já está em andamento, até porque me preocupa, senhor presidente, numa hipótese assim, podemos até avaliar a situação de que o relator profere o voto, há um pedido de vista, há um deferimento de juntada de documentos novos, pode haver um segundo pedido de vista por outro julgador e se junta novamente outro documento. Como é que vai ficar o eminente relator, que já teve um posicionamento do voto dele, já foi juntado documento com o voto de vista, depois mais outros documentos com segundo voto de vista? Quer dizer, não tem sentido, seria criar uma anomalia jurídica, permitir a juntada após o julgamento iniciado. E também, a legislação, também o doutor Gilberto colocou muito bem, o artigo 49 do parágrafo 1º da resolução, isso também determina aquele prazo das 72 horas. Não tem sentido, num processo de prestação de contas, se permitir essa juntada, né, de documentos supervenientes após iniciado o julgamento. Então, com todas as vênias ao ilustre advogado da tribuna, eu acompanho o eminente voto do relator, dando todos os parabéns por ter muito bem atacado a questão. Foi cirúrgico, Vossa Excelência. Eu acompanho o voto do eminente relator. Desembargador Alceu Cico. Também, senhor presidente, acompanho o relator, entendo que iniciado o julgamento com o voto do relator, preclusa está a produção de provas, conjugado novos documentos. Seria reabrir a instrução. Então, entendo que não pode. Vossa Excelência vota acompanhando o relator. O relator. Desembargador Herbert Mota. Excelência, eu quero, mesmo na condição praticamente de voto vencido, eu abro a divergência para ser voto vencido, né? Entendo do cabimento dos novos documentos. O fato é novo. Se houve um pagamento a posteriori, esse fato é um fato novo. E faria uma distinção do processo de prestação de contas em razão do processo comum. Por quê? Na prestação de conta, obrigatoriamente há a incidência dos princípios do formalismo moderado, da instrumentalidade das formas e da busca da verdade real. Não existe a obrigatoriedade da prestação de conta. No meu entender, venha ao entendimento contrário. A prestação de conta do candidato é uma faculdade dele. Ele presta conta se ele quiser. Se ele não quiser, não presta conta e vai sofrer as consequências advindas. O processo de prestação de conta não tem contraditório. Não existe contraditório. O nobre relator fez referência e enfatizou a importância do parecer da comissão técnica. O parecer é técnico.
A questão jurídica é analisada pelo Ministério Público e os julgadores, nós julgadores, não estamos obrigatoriamente vinculados ao entendimento nem da comissão, nem do Ministério Público. A busca do candidato de comprovar o cumprimento de sua obrigação face à determinação da Justiça Eleitoral, embora não haja obrigatoriedade, ele o fez por etapas. E aí eu ressalto o parecer importantíssimo, não foi um parecer, mas o opinamento do Ministério Público, lúcido, que vislumbrou a possibilidade do retorno dos autos do feito à apreciação do relator, e aí eu vou mais além. O retorno dos autos, a apreciação técnica, contábil, e a apreciação do Ministério Público. E esclareço. Em 3 momentos, e agora que eu fui informado, em um 4º momento, foram juntados documentos. O parecer técnico e o parecer do Ministério Público, esses pareceres foram dados em um processo que não constavam esses novos documentos, sobre os quais me pronunciei no meu voto vista. A comissão técnica opinou num processo. Eu opinei no mesmo processo, porém, com documentos novos, anexados, determinados pela relatoria. Então, esses documentos, eles surtem efeito na hora da análise das contas do candidato. Passo, considerando agora a prestação de contas identificada já no painel, não é? E já identificada pelo relator, que votou pela desaprovação das contas, não é? Antecipou o voto, pediu vista antecipada o eminente, na ocasião, desembargador Everton Mota. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.